Paz do Senhor, meus irmãos, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira e uma semana abençoada para todos vocês. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus em Vila Gomes, ok? Nesse domingo agora tivemos uma importante lição, a lição de número 5, tratando acerca dos inimigos do crente e como Deus nos dá estratégia para vencê-los, vencer o mundo, a carne e o diabo, ok? Então prevalecermos sobre esses inimigos e caminharmos firmes na presença de Deus. Prosseguindo na nossa lição, alcançaremos aí no próximo domingo, se Deus permitir, a lição de número 6, onde trataremos acerca do tema, as nossas armas espirituais. As nossas armas espirituais. Ao longo da semana, vamos aos poucos dando algumas dicas aqui com relação aos tópicos que serão estudados. Então vamos fazer dessa maneira, que fica muito mais fácil, né, para ser estudado. Então vamos fazer pequenos vídeos falando acerca dos tópicos. Eu vou tratar mais especificamente acerca do texto de 2 de Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. E do texto da leitura bíblica em classe, Lucas 4, 1 ao 4 e também 16 ao 20, ok? Agora eu queria apenas destacar tanto a introdução quanto o primeiro tópico e subtópico, onde diz: na lição anterior estudamos a respeito de três opositores que se mostraram como obstáculo, que se mostram como obstáculos de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nessa lição enfatizaremos três armas. Houveram três opositores, agora está sendo apresentado três armas. Isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Então são armas espirituais que estão à disposição do homem e da mulher de Deus. Desde o início do nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu, que se dará a qualquer momento quando o Senhor, ele, ao toque da trombeta, fizer ressuscitar os mortos, transformar a todos e a todos levar para a sua glória, tá certo? Para o seu reino. Mas antes disso, enquanto permanecemos aqui nessa caminhada, vamos caminhar corretamente diante de Deus, devidamente municiados, devidamente preparados para quaisquer situações. E para tal temos que lançar mão das armas. E as armas são oração, jejum e estudo das Sagradas Escrituras. E estamos aqui tentando colaborar com o seu estudo da Bíblia Sagrada, ok? Lhe fornecendo recursos para o melhor entendimento com relação a esses textos importantíssimos. Tópico 1 e subtópico, as armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são a espada, cita 1 Samuel 17:45, a vara, Salmos 23:4, a funda, 1 Samuel 17:40, arco e flecha, 2 de Reis 13:15, lança, cita Josué 8:18, dardo, 2 Samuel 18:14. Os de defesa são escudo, Efésios 6:16, capacete, 1 Samuel 17:5, couraça, 1 Samuel 17:5 também, e caneleiras, 1 Samuel 17:6. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar sua confiança no Senhor e não nas armas, não no braço da carne, mas sim no Deus Todo-Poderoso, que de fato estende sobre eles a sua poderosa mão, com o seu braço estendido os faz prevalecer sobre todas essas batalhas. Entretanto, para os cristãos, armas, que está entre aspas aqui, está sendo tomado de forma conotativa, né? Aqui tem um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios que se valem do mundo e da carne. Aquilo que tratamos na lição
passada, lição 5. Quem são nossos inimigos? Não são pessoas que se opõem a nós ideologicamente ou que são de outras religiões, mas sim aqueles que estão nessa condição, são nosso alvo. Nós queremos alcançá-los no amor de Cristo Jesus e lutamos contra este sim o inimigo, o diabo e os demônios que estão ao nosso redor e que influenciam muitas pessoas e as mantêm cativas, as mantêm presas. Este é o nosso adversário, contra ele vamos municiado com as armas espirituais em Cristo Jesus. Armas estas que são tomadas como um exemplo metafórico de armas físicas, que eram de fato empregadas na antiguidade. Então a linguagem do autor, ele versa aí sobre armas que eram utilizadas na antiguidade. Quero trazer um material aqui que ilustra isso. É interessante sempre termos essas ilustrações. Veja só. Deixa eu ver. Veja só. Aqui, sim, o livro. Vou apresentar primeiro o livro. Esse livro aqui, Manual de Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Manual de Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Ralph Gower, CPAD. A página é a de número 260 261 e nos mostra esse quadro aqui, ó. Nós temos diversos soldados paramentados aqui com as armas que eram empregadas nesse período, na antiguidade. Então, soldados egípcios, soldados babilônicos, soldados israelitas, soldados gregos, soldados romanos, os diferentes tipos de arma. Você vê esse que tem um pano de prata aí na cabeça, vamos colocar assim, olha a lança, tá? Você vê ele portando uma lança. Um outro ali você vê portando um dardo um pouco mais curto, né? Você vê escudos longos, você vê escudos redondos curtos. Acredito que esse que está com o uniforme azul, com um penacho aí na cabeça, seja um soldado grego, se não me engano. Um escudo curto, uma espada curta, mais agilidade, tá certo? Você vê aí outro soldado que porta apenas lança. Um soldado que certamente é da infantaria romana, que tem couraça, ok? Tem um capacete com penacho na cabeça, uma espada, ele está com caneleiras, está com uma capa inclusive, deve ser alguém de alta patente, né? Então você tem aí esses exemplos, ok? E o último ali, porta um arco e flecha, ok? Porta um arco e flecha, pela indumentária dele, e alguém do Oriente Médio. Então você tem esses diferentes exemplos aí de soldados paramentados para um combate. Mas você tem também outros tipos de instrumentos de batalha. Aqui um exemplo de uma fortaleza, certo? Fortaleza, né? Construída aí para resistir aos ataques. Então, em torno das cidades mais importantes era levantado então essas fortalezas que estavam em pontos estratégicos, de onde havia toda a infantaria era abrigada, né? Cavalos, carros, né? Soldados de infantaria estavam ali abrigados em constante alerta, né, contra invasões. Aqui você vê o funcionamento de uma biga de batalha, tá? Então existe o carro de guerra, existe a biga. Você tem uma biga aí puxada por 2 cavalos, você tem um arqueiro e um condutor. Você tem esses instrumentos de batalha que é extremamente letais e rápidos, né, e ágeis. Um ataque aí, de construir uma ponte para assediar essa cidade, certo? Você tem aí exemplos, né? Aqui esse instrumento de guerra romano utilizado para sitiar, aproximar-se da torre e colocar em condições de ataque os soldados, né? Eles utilizavam dessas plataformas. E aqui soldados romanos devidamente paramentados, escudo longo, couraça, né, de ferro, capacete, caneleira, lança, ok? Você vê aí soldados romanos devidamente paramentados aí para uma situação de combate, tá? Outros exemplos aqui que ele nos dá, aquela máquina de guerra para se aproximar das torres, se aproximar da muralha, lançar objetos para dentro da cidade, tá certo? Exemplo aí, um alto relevo, né? Um soldado pronto para batalha, com escudo longo, com espada curta, certo? E aqui também
exemplo aí de uma couraça, ok? Então temos aí essas diferentes armas, ok? Que eram utilizadas na antiguidade. Então, olhando para isso, nós temos o seguinte: o autor tirou desses exemplos, tá certo? O seu referencial. Ele tirou seu referencial aqui dessas imagens que diziam respeito ao modo de guerra, ao modo de batalha, ao modo de preparo na época dele, contexto dele. Então, a partir disso aí é que nós vamos tomar metaforicamente, como diz aqui o nosso comentarista, o Zé Gomes, né? Tomar metaforicamente, então, essas imagens e trazer para nós enquanto referencial de preparo. Então, capacete, como diz lá Paulo em Efésios, capacete da salvação, espada do Espírito, tá certo? Couraça da justiça, e por aí vai. Calçar os pés do Evangelho da Paz, estando pronto para qualquer situação, estando pronto para qualquer eventualidade, para resistir, ok? Para se defender, mas também para atacar, para de fato se posicionar em prol do reino de Deus, em prol de Cristo, testificar de Cristo, onde quer que seja, em qualquer situação que se apresente. Então, ao longo da semana, vamos aí dando essas dicas e cooperando para que você tenha uma aula cada vez melhor. Você tenha um entendimento melhor e uma aula cada vez mais bem preparada e edificar o povo de Deus na sua Sagrada Escritura. Ok? Muito obrigado, um ótimo dia para você e Deus continue te abençoando poderosamente. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, da Assembleia de Deus em Vila Gomes, Rua Thomas Lupo 17. Venha nos visitar. Muito obrigado.